Fala pessoal, tudo bem com vocês? Giovanni aqui dando sequência ao estudo aí dos planetas. Na aula passada, na aula anterior, falamos dos planetas rochosos. Falamos do Mercúrio, falamos de Vênus, de Terra e de Marte. Na sequência, vamos falar dos planetas gasosos. Então, dentre os planetas gasosos, nós também temos 4. Lembrando que os planetas que compõem o Sistema Solar são em número de 8. Professor, quais são os planetas gasosos? Essa informação é importante que você anote. Planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então você já sabe, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, planetas rochosos. Saturno, Júpiter, Urano e Netuno são os planetas gasosos. E agora a gente vai para aquelas características que eu disse que você não precisa se preocupar, não precisa decorar isso aqui. É importante que a gente avalie alguns pontos, né? Qual é o maior planeta? E tudo isso a gente vai ver na sequência. Então, o que for pontos importantes eu vou pedindo para você anotar. Planetas gasosos e planetas rochosos é importante que você saiba. Com relação a Júpiter, Júpiter apresenta ali, né, uma temperatura de menos 121 graus, tem um diâmetro de 14 mil quilômetros, eu vou aqui falar um valor aproximado, 14 mil quilômetros, ou seja, bem maior aí, né? 142 mil, perdão, né? 142 mil quilômetros. Então, lembra da Terra? Em torno de 12 mil quilômetros. Aqui você tem 142 mil quilômetros. Ou seja, ele é muito maior do que a Terra, né? E a composição atmosférica, isso que chama a nossa atenção. Temos aqui a atmosfera composta por hidrogênio, hélio e amônia. Ou seja, uma composição bem diferente em relação, por exemplo, ao planeta Terra. Temos aqui uma gravidade superior em relação à gravidade terrestre também, que é em torno de 10 metros por segundo ao quadrado. Em Júpiter, uma gravidade praticamente o dobro, né? Ali, um pouco mais do que o dobro, 22 metros por segundo ao quadrado. Quando a gente fala de Júpiter, isso aqui que é o importante, a gente avaliar a questão da estrutura, da composição da atmosfera. Então, a questão de estrutura, você tem ali núcleo, manto interno, manto externo, e a composição atmosférica, 86% de hidrogênio, então a maior parte da composição aqui é hidrogênio, 13% de hélio e 1% você vai ter ali outros gases como amônia, metano e o vapor d'água. Com relação agora a Júpiter, né? A gente está aí destacando algumas características. Quando você compara o tamanho de Júpiter, que tem aí um tamanho muito, né? 142 mil quilômetros em relação a 12 mil quilômetros da Terra, a Terra fica muito pequenininha perto de Júpiter. O Saturno também é um planeta gasoso, um planeta muito grande em relação à Terra. Quando a gente avalia o diâmetro de Saturno, chegamos aqui a 120 mil quilômetros. Então, é menor do que Júpiter, mas é muito maior ainda do que a Terra. A rotação aqui demora em torno de 10 horas, então o dia em Saturno seria em torno aí de 10 horas. Temperatura também algo incompatível para a gente pensar, né? Menos 125 graus, ou seja, uma temperatura muito baixa. E aí a composição hidrogênio e hélio. Então a gente vai ver aqui que tem uma composição semelhante a Júpiter. Hidrogênio 94%, o hélio 6% e traços, né? O que são gases traços? Professor, o que são gases traços? São gases que você encontra em menor quantidade na atmosfera. Por exemplo, aqui na atmosfera terrestre a gente tem alguns gases traços, como o gás carbônico, como por exemplo o metano, são aí gases que você tem em quantidade pequena. Esses gases traços podem ser a amônia, o metano e vapor d'água. Em relação ao tamanho de Saturno comparado com a Terra, Saturno também muito maior do que a Terra em torno de 12 mil quilômetros, Saturno está em torno de 120 mil quilômetros. Na sequência vamos dar uma olhada aqui em Urano. Quando a gente estuda Urano, veja, a rotação, o dia em Urano, você vai ter aqui em torno de 17 horas e meia. Translação, 84 anos. A translação é que vai determinar, por exemplo, o ano em Urano, que aqui na Terra 364 dias. Em Urano você tem ali 84 anos, né? A questão do movimento de translação, ou seja, algo bem diferente em relação ao que a gente observa aqui na Terra. A temperatura menos 193 graus, então também uma temperatura muito baixa. A gravidade
mais baixa em relação à gravidade terrestre, apresenta uma grande quantidade de luas e a composição atmosférica, que é algo que eu estou dando ênfase aqui, que você entenda, que você possa compartilhar desse conhecimento. A atmosfera de Urano, composição da atmosfera, temos 85% de hidrogênio, 12% de hélio e temos ali o metano com 3%. Então veja, quando a gente compara essas estruturas, nós temos aí o hidrogênio está sempre presente. Professora, são planetas gasosos, isso. Então veja que eu estou citando aqui gases, o hidrogênio, o hélio, falamos ali de vapor d'água, metano também. Então são planetas aí gasosos com composição química da atmosfera. Quando a gente compara o tamanho de Urano em relação ao tamanho comparado da Terra, o Urano também é o quê? Bem maior do que a Terra. Qual é o tamanho do Urano, professor? O tamanho do Urano, veja, o diâmetro de 51 mil quilômetros. Qual é o diâmetro da Terra? O diâmetro da Terra em torno de 12 mil quilômetros. Então o Urano realmente ainda é maior do que a Terra. A Terra é o quinto planeta, na escala aí de tamanho, a Terra é o quinto maior planeta. Tem lá o Mercúrio, que é o menor, e a Terra é o quinto maior, na quinta posição. Netuno também é um planeta que a gente vai dar uma olhada aqui em algumas características interessantes. Netuno apresenta aí várias luas, não precisa você decorar, aqui eu citei 13 luas. A composição atmosférica de Netuno, encontramos hidrogênio, encontramos hélio, encontramos metano, então gases aí, que você já percebeu que está mais ou menos um padrão em relação a esses planetas gasosos, sempre hidrogênio e hélio vem aparecendo. A rotação em Netuno, que é o movimento que ele demora para girar no seu próprio eixo, nós temos ali 16 horas. 16 horas é o dia em Netuno. Translação, olha isso, gente, 164 anos é o tempo que Netuno leva para dar uma volta, para orbitar o Sol. Aqui o planeta Terra demora 365 dias, lá em Netuno, 164 anos. Então seria uma volta completa de translação ali, orbitando o Sol. A gravidade de Netuno, algo parecido com a gravidade terrestre, que aqui é em torno de 10 metros por segundo ao quadrado, de Netuno, 11 metros por segundo ao quadrado. Em relação à estrutura, semelhante a Urano, como eu disse, são planetas gasosos, eles vêm compartilhando aí essa composição um pouco semelhante, porque sempre tem lá o hidrogênio em maior quantidade, o hélio na segunda posição e na terceira posição temos ali o metano. Então, muito parecido aqui com a composição química da atmosfera de Urano. Quando a gente compara o tamanho de Netuno comparado ao tamanho da Terra, nós temos o quê? Que Netuno é também maior do que o planeta Terra. Quando a gente avalia o tamanho aqui de Netuno, ele tem ali 49 mil quilômetros em relação ao seu diâmetro. A Terra, 12 mil quilômetros. Então, Netuno também é maior do que a Terra. Veja, gente, até aqui nós estudamos então os 4 planetas rochosos que compõem o Sistema Solar, 4 planetas gasosos. Em relação a saber quais são os planetas rochosos, quais são os planetas gasosos, esse é um ponto que eu considero que é importante que você saiba. Também é importante saber que a composição química da atmosfera terrestre, ela tem uma composição química que ela é perfeita para que a vida ocorra, pelo menos como nós conhecemos. Talvez, algum dia a gente descubra uma vida extraterrestre. Até o momento, não. Mas quando a gente fala assim de vida extraterrestre, nem sempre é, por exemplo, um ET, aquele ET verdinho. Não, às vezes pode ser uma bactéria, às vezes pode ser um micro-organismo, desde que seja uma vida que seja encontrada fora da Terra, é uma vida aí extraterrestre. Então, chegamos aqui, nesse momento importante em relação ao estudo dos planetas que são gasosos e planetas que são rochosos. Beleza? Na sequência, vamos continuar ainda falando da Terra no Sistema Solar, mas trazendo algumas características a mais. Muito bem? Ficamos por aqui nessa aula. Desejo a todos vocês aí um excelente estudo e até mais. Até a próxima.